Olá, boa noite. Nós queremos saudar a todos e a todas que estão nos acompanhando pelo nosso canal da Terceira Igreja Cristã Evangélica em Presidente Dutra. Nesta noite, nós estaremos abrindo uma série de estudos junto ao Departamento Local de Mulheres da nossa igreja, o Delon Boas Novas, e você pode nos acompanhar nesses estudos que serão ministrados a partir do livro Contentamento, de Nancy Wilson. Hoje nós vamos acompanhar o primeiro estudo que será ministrado pela irmã Dalva Miranda, educadora cristã. O nosso objetivo é que estes estudos que serão ministrados venham abençoar a sua vida. Olá, amadas, é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite, compartilhando com todas vocês um pouco da Palavra de Deus, tendo como base, como já falou a nossa irmã Zaira, este livro, este maravilhoso livro de Nancy Wilson, falando sobre contentamento. O que significa a palavra contentamento? Contentamento é sinônimo de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. É, portanto, um misto do fruto do Espírito Santo que devemos viver como mulheres cristãs. Vamos ler a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, que nos diz o seguinte: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a porção lida da sua palavra aos nossos corações. Essas palavras foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. A gratidão de Paulo aqui para com os filipenses. É muito interessante como Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4 e 11. Portanto, contentamento é uma arte onde nós temos que aprender. Nós temos que nos matricular nesta escola do contentamento. E a cada dia que passa, e a cada circunstância da nossa vida, em cada provação, dificuldades, problemas que enfrentamos, são capítulos que nos amadurecem, nos faz conhecer mais essa rica disciplina do contentamento. Quais são algumas das circunstâncias que nos causam descontentamento? O desânimo, as preocupações, as perturbações da vida, as muitas ocupações que nos sobrecarregam, nos tiram o sono, nos tiram a paz, o inconformismo com o que temos, com o que somos, sempre queremos mais, sempre queremos chegar mais longe, acomodações, o relaxamento, a preguiça, a irresponsabilidade no cumprimento dos deveres, a inexperiência, vamos dizer, inexperiência na criação dos filhos, como esposa, como dona de casa, sem saber conciliar bem tantas ocupações para tão pouco tempo. A desorganização, todas estas coisas nos geram descontentamento. Mas vamos olhar rapidamente o que é contentamento, que é exatamente o contrário do descontentamento, segundo a nossa autora Nancy Wilson. O que é contentamento? Contentamento é uma prática de vida a ser aprendida e exercitada por todos nós cristãos, por todos nós filhos de Deus. É um fruto do Espírito Santo.
é uma parte essencial e indispensável na vida cristã. Paulo, o grande apóstolo Paulo, como nós estamos tão longe de sermos imitadores de Cristo, como foi Paulo. Portanto, ele que esteve tão perto do Mestre e que pôde dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele teve que aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Nós não nascemos sabendo ser contentes, ser gratos, ser alegres, sermos satisfeitos com a vida. Não. Nós temos que aprender. Portanto, nós temos que nos matricular nesta escola do contentamento. Deus e a sua palavra é o grande instrutor do contentamento. É uma escola para ser frequentado por todos os alunos, filhos do Deus Altíssimo. É uma profunda satisfação na execução da boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É estarmos conscientes de que nada nos acontece por acaso. Nada foge aos planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa consciência de que o que está nos acontecendo neste exato momento foi permissão de Deus, é plano de Deus, é vontade de Deus. Deus tem um propósito com esta determinada situação pela qual eu estou passando, mesmo que essa situação me cause tristeza, me cause lágrimas e me gere desânimo, mas eu devo estar consciente de que Deus está comigo, Ele está no controle de todas as coisas e nada foge às suas potentes e eternas mãos. Então, essa consciência vai causar em nós contentamento, alegria, paciência, perseverança. Nós vamos reagir diferente do que aquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar conscientes de que Deus está no controle de todas as coisas. Pensemos nessa situação que estamos enfrentando agora, não é? Da pandemia, a Covid-19. Deus está no controle dessa situação. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Vamos olhar o lado bom das coisas, o que tem sido produtivo na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, o que nós temos, em que área da nossa vida nós temos crescido com esta pandemia. Contentamento é buscar e confiar o fortalecimento em Cristo. Paulo disse, aprendi. Levou um tempo, foi um processo. No final da vida ele pode dizer, eu aprendi a estar contente. Essa epístola é uma das epístolas que ele escreveu no cárcere. E lá encarcerado, já à véspera da morte, já doente, com frio, ele disse, a alegria do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo aprendeu a estar contente. Por quê? Porque ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos dá essa força para estarmos contentes, satisfeitos, alegres em toda e qualquer situação é Cristo Jesus. O contentamento é também o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo em nós. De nós mesmos, nós não temos esta possibilidade. De nós mesmos, nós não temos esta condição. Mas Cristo em nós nos faz mais que vencedores. Contentamento é a habilidade de permanecermos satisfeitos em todas as circunstâncias da vida. Há, pois, nesta introdução que estamos fazendo às
queridas irmãs, um convite para nos matricularmos na Escola do Contentamento, onde o professor é Jesus Cristo, o facilitador é o Espírito Santo, o material didático, a Bíblia Sagrada, os colegas, todos os salvos, e a sala de aula, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa vizinhança. Nós devemos aprender, estar contentes em todo lugar que estivermos. Onde Deus tem nos plantado, é no comércio, é na escola, é na roça, é em casa, pois sejamos contentes. Mas vamos ver também o que é descontentamento. Descontentamento é dar lugar ao estresse, à irritação, aos exageros, às murmurações, às reclamações, às provocações, sermos ressentidos, darmos lugar às mágoas, às inconformações, sermos pessoas pessimistas, desanimadas, descrentes, pessoas que geram contendas. É um desapego à leitura da palavra, não tem prazer em ler a palavra, não tem fome em ler a palavra de Deus, não tem esse hábito de ler a palavra, é falta de oração. É raquitismo espiritual. A pessoa descontente, ele é um infantil espiritualmente falando. Não tem maturidade cristã. Ele é reprovado pelo nosso eterno Pai. É uma falta de aceitação da vontade de Deus nas nossas vidas. E é uma falta de confiança nas promessas de Deus. Porque se nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, venha o que vier, Deus está no controle. Deus no trono está e Ele dos seus cuidará. Quais as lições que nós podemos aprender do conceito de contentamento e do conceito de descontentamento? Às vezes, amadas, nós fazemos das situações, às vezes até situações bem insignificantes na nossa vida, nós transformamos em um mar revoltoso, um mar bravio, e aí nós prejudicamos todo o bem-estar da nossa família, da nossa equipe, do nosso grupo, com a nossa falta de contentamento. Nós damos lugar às murmurações, às reclamações. O estresse muitas vezes é usado para a prática da nossa mal educação, e às vezes a gente até usa isso como desculpa, é porque eu sou assim mesmo, é porque eu estou muito estressado, eu estou muito sobrecarregada, é porque a minha família, isso e aquilo, e a gente usa dessas desculpas para sermos mal educados e não sermos gratos e não sermos reconhecedores das bondades de Deus para com as nossas vidas. Nós devemos aprender também que o descontentamento é pecado e gera doenças graves nos nossos corpos físicos, na nossa mente. Falta de sono, má digestão, tantas outras coisas. Não há justificativas para o crente lavado, regenerado, perdoado por Jesus, adotado na família de Deus, herdeiro do céu, morada do Espírito Santo. Não há desculpa para esse crente, para essa crente, ser uma pessoa descontente. Paulo, ele disse: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Se nós desviarmos o nosso olhar de Cristo e colocarmos só aqui neste mundo, nós veremos que a nossa vida vai ser uma vida de tristeza e uma vida de descontentamento. Portanto, nós devemos aprender o contentamento, estarmos dispostos aqui a nos matricular na Escola do Contentamento. E vocês vão andar capítulos a capítulos. São 11 capítulos neste livro que vai nos ensinar como sermos contentes
em toda e qualquer situação. Você vai aprender a estar contente em toda e qualquer situação, como Paulo aprendeu, como muitos servos de Deus aprenderam. E aí sim nós teremos uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida realizada. Deus nunca nos abandona. Pense nisso, creia nisso. Ele permanece conosco todos os dias. E cada teste vencido, cada prova vencida é um degrau a mais, é um grau a mais que Deus nos aprova na nossa vida cristã. Precisamos nos definir no propósito de sermos contentes em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe, queridas irmãs, e boa aventura, tá? Na leitura e no estudo deste maravilhoso livro. Deus nos abençoe.